nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, será uma noite gloriosa para a glória e honra do nome de Jesus. Meu amigo pastor Amém. Davi, a paz do Senhor me deu satisfação Pa- imensa poder ter você conosco nesse culto. Amém. Paz do Senhor. Tá me ouvindo bem? Tranquilo, fica à vontade aí. Amém. Paz do Senhor, pastor. Tudo bom? O Satisfação. Senhor Jesus Cristo abençoe a vida do Senhor, a vida dos irmãos que estão aí. O áudio está saindo bem, pessoal? Tá Se sim. vocês puderem, dá um beleza aí. É bem uma forma diferente da gente estar cultuando ao Senhor, mas o interessante é que, de uma forma ou outra, a palavra de Deus ela está sendo pregada. Isso que é o importante. Não estamos no templo, mas estamos fazendo a vontade do Senhor, isso que importa. E eu sinto. Glória a Deus, ao vivo é assim mesmo, povo de Deus. Vai aguentando a mão aí que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus está no controle. Vai preparando o teu coração para alimentar da palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então é garantido uma coisa, que nós não estamos sozinhos. Aconteceu um probleminha lá com o pastor Davi, mas já ele volta. Glória a Deus. Vamos ver aqui, porque Deus tem uma palavra para você, para o teu coração, para a tua alma. Deus está no controle de tudo. Vai dar Amém. tudo Então, certo. mas, como eu estava falando, eu sinto muito feliz de estar aqui para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. E nesses dias difíceis, sabe, o que a gente tem que entender é que nós, como igreja, nós temos um poder sobrenatural. Durante esse período que nós estamos aqui nessa live, o Senhor disse uma coisa muito interessante, que foi que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E nós temos visto isso nesse meio pandêmico que nós estamos vivendo, é que o vírus ele está atacando várias pessoas, mas tem uma coisa que ele não está conseguindo destruir, é a fé inabalável da igreja. Não está conseguindo acabar com aquilo que a igreja tem primordial, que é a fé em Deus. É bem fácil da gente notar que em meio a essa pandemia, o povo de Deus ele tem crescido de uma forma absurda, de uma forma extraordinária, mesmo não estando dentro de quatro paredes, mas ligado no céu. É isso que importa. E antes que eu comece a pregar a palavra, eu gostaria de dizer uma coisa para todos vocês, para o senhor, pastor. Tudo pode estar fechado, mas o céu ainda continua aberto ao nosso favor. Glória a Deus. O supermercado pode fechar, a padaria pode fechar, o posto de gasolina pode fechar, mas o céu sempre vai continuar aberto para a igreja do Senhor. Porque a igreja, ela é o plano do Senhor na terra. Deus ele tem um propósito para a igreja. Então é que nesse momento nós possamos agarrar ao Senhor. Nós possamos de fato ter a nossa escolha, escolher de fato servir a Jesus. Porque esse momento que nós vivemos é um momento de decisão. Decidimos de o que nós queremos para a nossa vida. Decidir qual caminho vamos seguir. A Bíblia vai dizer que existe dois caminhos. Um vai levar à perdição, o outro vai levar à vida eterna. Mas isso quer dizer o quê? Que nós temos escolha. A qual caminho nós devemos seguir? A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque senão nós amaremos a um e odiaremos ao outro. Então é tudo na Bíblia, ela vai nos dar o direcionamento para escolher. Quando Elias está com o povo lá no Monte Carmelo, ele vai dizer para que o povo escolhesse. Antes de tudo acontecer, do fogo descer, o povo teve que escolher. Nós vamos fazer o sacrifício aqui e há de ser que o Deus que responder com fogo será o nosso Deus. Escolha. Então, esse momento que nós estamos vivendo, nós temos que escolher. Se nós vamos ficar lamentando e falando de pandemia, ou se nós vamos abrir a nossa boca e falar do amor de Deus, pregar a palavra. Se é a internet que temos que para usar, vamos usar ela com muito amor e carinho e vamos fazer com que a palavra de Deus seja pregada, não nos acomodando, como o Senhor diz, a esse estilo
de cultuarmos a Deus, senão vai chegar um tempo em que ninguém vai querer ir mais para a igreja, ninguém vai querer estar unidos com os irmãos, que é uma coisa boa, e vamos ficar em casa, ligamos a TV e cultuamos, e isso vai por aí afora. Mas que possamos compreender que Deus, ele é especialista. Esse tempo, ele é difícil, mas a Bíblia diz que isso não é nem o fim, é só o princípio das dores. Mas que nós, como igreja, possamos acordar e entender que às vezes Deus, às vezes a gente vê tanta coisa, percebemos que às vezes as pessoas estão dizendo, ah, mas isso aí é porque fizeram chacotas do nome de Deus no carnaval e fizeram isso e aquilo, mas talvez isso também é uma forma de Deus falar com nós. Talvez Deus está tentando chamar a nossa atenção por coisas que talvez a vida toda nós fizemos e achávamos que estava certo, mas de fato estávamos errados. Então, às vezes, Deus está querendo tratar com a igreja na terra. Talvez Deus está querendo chamar a atenção da igreja para que a igreja volte a praticar aquilo que não praticava, porque foram se perdendo os valores, foram perdendo os princípios da palavra de Deus. Então, com isso, eu acredito que, de uma forma ou outra, Deus está chamando a nossa atenção. E para chamar a nossa atenção, Deus talvez ele vai ter que fazer algumas coisas que não estavam no cronograma da igreja. Então, eu acredito que esse momento é o momento do despertar. Esse momento é o momento em que Deus está forjando o nosso caráter, é o momento que Deus está nos trazendo uma amplitude do que Ele quer fazer lá na frente, porque eu creio que depois desse momento, depois dessa adversidade, depois dessa dificuldade, depois desse momento em que nós estamos isolados, vai vir um avivamento sobrenatural sobre a igreja, vai vir um poder, vai vir uma glória, vai vir uma unção. Nunca mais nós seremos o mesmo, porque a palavra de Deus vai ser notória em cada casa, em cada vida. Receba essa palavra. Eu gostaria de compartilhar um texto muito interessante. Você que está com a sua Bíblia, está no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 6. O versículo é o de número 7. Uma pergunta para você. Você sabe qual é o poder que tem sobre a sua vida? Porque a partir do momento que eu sei o poder que me opera, eu tenho aí respaldo para fazer algumas coisas que esse poder que me foi dado me dá o direito de fazer. Então, essa palavra eu já preguei ela algumas vezes, mas eu estava na minha casa aqui, Deus trouxe essa palavra à minha mente, ao meu coração, para essa noite. Juízes capítulo 6, versículo de número 7 diz assim: E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa de servidão, e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. Olha para você ver. É uma palavra que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo conhece de cor e salteado. Nós estamos vivendo, se nós começarmos a pegar o capítulo de número 6, ele vai contar uma história que o povo de Israel, eles tinham feito o que era mal diante dos olhos do Senhor. E por eles fazer aquilo que não era correto, não era certo diante dos olhos de Deus, o Senhor vai permitir que eles fiquem na mão dos medianitas durante 7 anos. 7 anos, Israel vai viver uma opressão. Tudo que Israel planta, os medianitas, eles vêm e destroem. Tudo que Israel planeja durante esse período, os medianitas vêm e destroçam tudo, acaba com tudo. É como se alguém que está me ouvindo hoje planejasse, sonhasse a sua vida inteira, e quando estivesse prestes para concretizar o seu sonho, alguém visse e destruísse, acabasse. Era isso que Israel está vivendo diante do exército dos medianitas. E é nesse período
que Israel está sendo oprimido, sendo levado à opressão, a Bíblia diz que o povo, a não mais aguentar essa situação, não mais suportar essa opressão, eles vão decidir. É por isso que eu disse aqui alguns minutos atrás sobre a decisão que nós tomamos. A Bíblia diz que eles vão decidir e tomar uma decisão muito importante. Eles vão decidir clamar ao Senhor. Glória a Deus. E eu acho interessante que quando eles clamam ao Senhor, o texto diz para nós que a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele vai ouvir o clamor do povo. Aqui fica um gancho para você. Tudo aquilo que você está clamando, não acha que Deus não está ouvindo. Glória a Deus. Parece que ele até está em silêncio, mas hoje pela manhã eu escutei algo. O silêncio de Deus não significa que ele não está ouvindo. Porque no silêncio existe uma canção que diz que ele trabalha por você. No silêncio ele neutraliza o inimigo. Então o povo de Deus está clamando. Aí a Bíblia diz que ao eles clamar, o clamor deles foi tão sincero, porque uma coisa que a gente tem que entender é essa. O clamor não tem que ser algo só simplesmente dito por alguém, porque alguém disse você clamar. Não, o clamor ele tem que vir com a sinceridade. E o desespero desse povo de viver essas perdas contínuas durante 7 anos, eles vão clamar ao Senhor de uma forma que a Bíblia diz que o clamor vai chegar até a Deus. E quando chega até a Deus, a Bíblia diz que o Senhor ele vai enviar um profeta. Aqui vai mais um atento para você e para mim que está escutando. Deus ele ouve, mas ele também ainda usa os seus profetas. Parece que nos dias que nós estamos vivendo, nós perdemos a visão, esquecemos que ainda, por mais que não vivemos nos tempos como Elias viveu, tempos de profetas, mas ainda existe os remanescentes na terra. Então não acha você que se você está clamando, que Deus não vai enviar, porque vai. Enviou no passado, envia no presente e vai continuar enviando no futuro. E a Bíblia diz que Deus vai enviar um profeta. E esse profeta vai vir para falar com o povo de uma forma sobrenatural. Isso não sei se mexe com você, porque às vezes a gente está vivendo nesse dia de turbulência. Mas entenda, a partir do momento que a igreja entender que o clamor dela tem o poder de mudar todo o contexto de uma história, por mais que estejamos errados, porque o povo fez o que não era correto, mas a partir do momento que eles reconhecem que eles precisam de Deus e clama, Deus entra na história. Aí nós vamos lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, vai dizer o quê? Se o meu povo, ou seja, Deus está dizendo, se o meu povo, que eu sou dono dele, clamar a mim, ou seja, se esta nação brasileira, se esse Brasil afora, se esse mundo, que é meu povo, decidir clamar por mim, eu vou ouvir do céu. Vou perdoar os pecados, vou sarar a terra, vou mudar todo o contexto da história a partir do momento que eles me clamarem. Entenda, clamor é grito. Ou seja, a partir do momento que nós pararmos de se preocupar, de enfatizar, ai Deus, ai o corona, ai o isso, e começarmos a mudar o contexto, e começar a entrar para dentro do nosso quarto e clamar, entenda, Deus vai descer e vai mudar o contexto da história. A igreja é o único exército que não precisa de armamentos físicos. A igreja não precisa de metralhadora, não precisa de fuzil, a igreja não precisa disso. A igreja tem a maior arma de todas, que é a boca. Quando uma igreja clama, lembra de Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então toda a nossa resposta vai depender da intensidade do nosso clamor. E a Bíblia diz que quando o povo clama, o profeta vem e vai falar com o povo. E eu acho interessante isso porque ao Deus falar com o povo, se você ler o capítulo de número 7, Deus vai escolher um homem que está ali desacreditado, chamado Gideão.
Gideão está desacreditado porque ele está fazendo algo em um lugar que não era para se fazer aquilo que ele estava fazendo. O lagar era o lugar de se malhar uva, mas ele está malhando trigo por causa do medo do que os medianitas estão fazendo. Quantas pessoas estão agora nesse estágio que nós estamos vivendo, desesperados, fazendo coisas absurdas? Mas entenda, por fato de você estar trabalhando, Deus está te observando. E Deus vai observar ele, vai até ele, vai dizer: olha, varão valoroso, tu é forte, tu é corajoso, tem algo dentro de você. Por mais que você está fazendo aqui escondido, mas tem algo dentro de você que chama a minha atenção. E a Bíblia diz que Deus vai escolher Gideão. Gideão vai indagar a ele, vai fazer alguns questionamentos, dizendo: poxa, eu, o menor da minha casa, entenda você aí que está me ouvindo. Você pode até ser pequeno. Você pode não ter uma estatura gigante, mas entenda, Deus escolheu Davi em meio à sua casa. Ninguém acreditava, nem o pai dava muito crédito, mas foi ele que Deus escolheu para mudar o estágio de Israel. Então entenda, Deus escolhe Gideão. E esse Gideão vai ser o Gideão que vai livrar o povo das mãos dos medianitas. Eu lembro que no livro de Êxodo, capítulo de número 3, vai dizer que o povo de Israel está vivendo o mesmo contexto. Está sendo castigado por Faraó, está castigado no Egito, mas a Bíblia diz que eles vão lembrar dos feitos do Senhor e também vão clamar. Só que diferente do livro de Êxodo para o livro de Levítico, de Juízes, Deus envia um profeta. Mas no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de 7 a 8, se não me faz a memória, a Bíblia diz que o Senhor, ele desceu. Eu não sei se isso faz você refletir. Eu não estou falando de o pastor Valdeir e o pastor Davi descer em algum lugar. Eu estou falando do próprio Deus, depois que alguém decidiu clamar, descer, sair da sua glória e descer no meio do povo para livrar eles das mãos dos egípcios. Sabe o que eu quero dizer para você? O seu clamor tem poder de tirar Deus do lugar de destaque, porque Deus estava no seu trono, mas a Bíblia diz que quando eles clamaram, o Senhor desceu para livrar o povo dele da mão dos egípcios. O que eu quero dizer para você? Quando nós pararmos de questionarmos a Deus o porquê dessa situação, quando nós pararmos de dizer: Senhor, até quando? E clamar, meu irmão, Deus vai descer na terra. E quando Deus desce, ele vai descer para fazer algumas coisas específicas. Ele vai entrar para trazer paz sobre aqueles que estão vivendo em guerra. Mas aqueles que estão sendo injustos com a igreja dele, Deus vai trazer juízo. Então entenda, o poder do clamor na minha vida e na sua vida é muito grande. O meu conselho que eu tenho para você nesta noite é o seguinte: vamos voltar ao tempo em que nós passávamos mais tempos clamando do que murmurando. É como eu disse, talvez esse momento é o momento que Deus está chamando a sua atenção, que você parou de clamar, você parou de buscar, você parou de adorar, você parou de servir a Ele. Você parou de se entregar. Então é nesse momento que Deus está dizendo: eu prefiro, como eu estava conversando com algumas pessoas, Deus ele vai sempre preferir te ver perdendo do que te perder. Se for necessário ele te ver perdendo algumas coisas para não te perder, ele vai fazer com que isso aconteça. Então esse contexto que nós estamos vivendo aqui no livro de Juízes, o povo tem uma atitude. A pergunta que eu te falo é: qual é a atitude que você está tendo diante dessas circunstâncias? Eu tenho visto que nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas têm se focado em dizer sobre a pandemia. Não estou dizendo que não é algo sério. Existe algo sério. É algo que temos que tomar o devido cuidado, mas isso não pode ser algo que nós temos que focar. O foco nosso é aqui, é a palavra, é o alimento. Porque o que nós temos visto nesses dias é, por falta de não termos os cultos presenciais, é que pessoas estão deixando de se alimentar. E aí? Está vivendo oprimido, estamos acuados, porque é um vírus invisível, é algo que nós não vemos. Mas nós temos um Deus que nós não vemos, mas nós sentimos. E Ele está ainda no nosso meio, operando. E aí? Até quando nós vamos nos calar?
Se nós entendêssemos que somos mais fortes quando nós unimos e clamamos, nós vamos parar de preocupar com as mazelas da vida e vamos voltar àquele tempo em que nós não se preocupava com a roupa que nós vestíamos, nós não preocupava com o cabelo cortado, nós se preocupávamos em entrar em um estado de que clamar ao Senhor. E quando isso acontece, tudo muda de lugar. A questão é, o que nós estamos fazendo nesse momento? O que nós estamos fazendo de diferente? Porque uma coisa nós estávamos fazendo antes desse período. Esse período veio. Nós estamos continuando com as mesmas práticas. Porque a crise, ela existe. A dificuldade, ela existe. Não foi hoje que nasceu a dificuldade. Não foi hoje que nasceu a perseguição. Mas o que nós estamos fazendo diante desse caos? Estão tentando nos calar. Mas e aí? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa decisão que nós estamos tendo? Porque se decidirmos hoje parar de dar questionamentos para Deus e começarmos a clamar, meu irmão, você não tem noção. O céu, ele vai ser aberto. E quando ele for aberto, vai vir de lá coisas que você nem eu imaginamos. Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem tampouco subiu ao coração do homem, é o que a Bíblia diz que ele tem para mim e para você. Então entenda, esse momento é momento de desespero. Desespero para quem não tem Cristo. Desespero para quem não serve. Mas esperança para aqueles que têm Jesus. Porque se morrer hoje, é como Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Então entenda, você tem uma arma forte sobre a sua vida. Para de ficar desesperando. Ai, meu Deus, e agora? Isso, não. Entra. Aproveita o momento que você tem na sua casa. Convida a sua família para clamar. Convida os seus amigos para clamar ao Senhor. Nós temos uma influência muito grande que é a internet. A internet é o meio em que nós podemos reunir pessoas de um país a outro para clamarmos. Mas só que nós estamos perdendo o foco. Nós estamos perdendo o sentido. Então eu acredito que esse momento, Deus, ele está nos chamando a atenção. Mas existe uma coisa aqui. O pai, quando ele chama o filho tem duas opções. Ou ele escuta, ou ele fecha os ouvidos e quebra a cara diante daquilo que o pai está chamando a atenção. A pergunta é, o pai está chamando a nossa atenção, qual é a atitude que nós estamos tendo? Estamos abaixando a cabeça, dizendo, Senhor, eu errei e eu vou decidir voltar ao caminho. Entenda isso. O povo aqui, eles estavam fazendo o que era errado, mas eles reconheceram. E não foi uma vez que eles fizeram. Outras vezes eles já tinham errado, mas eles reconheceram que estavam errados e decidiram dizer, Senhor, eu errei ontem, mas hoje eu quero consertar, mas por favor, nos ajude, nos livra dessa situação. Nós estamos vendo tantas pessoas se movendo a fazer tanta coisa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas até agora é eu falando. Eu não vi ninguém dizendo assim, vamos clamar ao Senhor. Vamos levantar um clamor. Vamos reunir o povo e vamos clamar ao Senhor dentro da casa. Porque se nós fizermos isso, eu acredito, eu não sei se você, mas eu acredito que Deus, ele vai manifestar algo sobrenatural. Mas é preciso com que nós tomamos uma atitude. E qual é a atitude que nós estamos tendo? Ficar reclamando? Ficar questionando o porquê daquilo, daquilo, daquela. Não! Até quando nós vamos viver nessa situação? Nós já estamos caminhando para alguns dias, alguns meses, alguns anos, já estamos caminhando. E até agora, qual é a sua atitude? Você é um cristão, eu sou um cristão, somos servos do Senhor Altíssimo, servimos a um Cristo Redentor, propagamos que Ele cura, que Ele sara, que Ele liberta, mas e aí? A Bíblia diz que nós temos o poder. A Bíblia quem diz? Ele diz, eis que eu vos dou poder. Entenda, Deus, ele tem todo o poder. Você tem o poder. Clama, levanta de madrugada para você ver e começa a clamar.
Esse é o momento em que o inimigo ele está tentando parar a igreja. Enquanto nós estamos aqui nessa live falando da palavra, pregando o evangelho, existe uma cúpula que está tentando neutralizar a igreja. Está tentando calar a voz da igreja. Tentando tirar a essência da igreja. Porque a igreja, de todos os lugares que existem no mundo, é o melhor lugar para se estar. Não existe outro lugar. É a igreja que entra depressivos e sai de lá liberto. É a igreja que entra lá drogados e sai transformados. Prostitutas e são libertas pela palavra, mas estão querendo tirar isso da igreja. Mas entenda, existe uma canção que diz, ou essa letra dessa canção mexe comigo. Nada pode calar a voz de um adorador. Nada pode impedir o clamor de uma igreja. Eles podem te fechar a igreja, templo, pode fechar a porta. Eles podem impedir nós de estarmos lá. Mas se tem uma coisa que eles nunca vão impedir a igreja, é de encontrar no céu. É de ligar a terra com o céu. A Bíblia diz que tudo o que é ligado na terra é ligado no céu. Então entenda, antes de ligar lá, tem que ligar aqui. Eles podem tampar a nossa boca lá, mas aqui ainda nós continuamos adorando, nós continuamos servindo, continuamos adorando o mesmo Deus. Então entenda, você e eu somos responsáveis para que muitas coisas comecem a mudar a partir de hoje. Não depende só do presidente, depende de mim. Eu, igreja, eu servo. Porque depois que Deus ele envia o profeta, fala com o povo, lá no livro de Êxodo, Deus levanta para levar o povo, Deus também levanta Moisés como legislador para guiar o povo. Mas entenda, Deus está chamando a nossa atenção. E aí? A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Então entenda isso. Deus está querendo despertar algo em nós. Há uma batalha eminente que nós estamos vivendo. O nosso inimigo não é visível, é invisível. Nós não podemos aqui fechar os olhos para a situação e ficar aí tão desesperado. Não! Levanta. Começa a viver uma vida com Deus. Esse momento, os cultos que nós temos nas nossas lives não são cultos todos os dias. Temos os mesmos dias, creio eu, que nos momentos de culto tínhamos na igreja. Isso não basta para sermos de fato servos de Deus. Só isso não basta para identificar que nós somos carregadores da presença. E o alimento diário? Eu preciso das proteínas alimentícias para me sobreviver. Eu como arroz, eu como feijão, eu como verdura, eu como carne, porque eu preciso dessas proteínas. Você é um ser que tem espírito, mas também tem carne. Mas a Bíblia diz que há uma luta. É um se opondo contra o outro. Aquele que é mais alimentado vence. Alimenta a sua carne para você ver. Alimenta a sua carne todos os dias. E esquece de alimentar o espírito. Sabe o que está acontecendo nesses dias? É que pessoas estão esquecendo de se alimentar do espiritual. E quando Deus permitir com que esse tempo volte, de nos reunirmos no templo, pessoas não irão mais porque não se alimentou no dia da provação. Vai chegar um dia em que nós temos que perceber isso. Deus está nos chamando a atenção, dizendo, desperta. Sabe, esse momento eu preguei quarta-feira e eu disse algo muito interessante. Quantas pessoas estão se apostatando da fé? Quantas pessoas estão abandonando a fé? Quantas pessoas estão desacreditando? Estão fazendo como Asaf, no capítulo de número 73 de Salmos, ele disse que por um momento quase que os pés deles se escorregaram, porque ele começou a olhar para a vida do ímpio, começou a desejar o que o ímpio desejava, começou a pensar como o ímpio pensava, e por ele olhar isso, ele começou a quase se desviar, mas ele disse assim, ó, mas quando eu entrei no santuário, ou seja, Asaf entendeu
que antes dele entrar no santuário, o pensamento dele era obscuro, mas a partir do momento que ele entrou dentro do santuário, a visão dele vai mudar. Ou seja, a partir do momento que nós mudarmos o ângulo da nossa visão, nós vamos ter a diferença. O problema é que nós estamos olhando para hoje e esquecemos que o resultado daquilo que vamos viver amanhã reflete naquilo que nós estamos fazendo de bom hoje. Então, a palavra que eu tenho para nós hoje é essa: mude a sua atitude. A mudança de atitude não começa por fora, começa por dentro. A partir do momento que você muda aqui dentro, você vai trazer essa mudança para o lado de fora. Ei, o povo está sendo oprimido. O povo está sendo subjugado a viver uma vida destruída. Eu não estou falando de 7 dias, eu estou falando de 7 anos. 7 anos não é 7 segundos. 7 anos é 7 anos. É quase uma vida. E aí? Só que a Bíblia diz que esses 7 anos fez com que o povo pensasse e clamasse. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo de número 1, que esse povo, que clamou no capítulo de número 3, estava sendo oprimido, mas a Bíblia diz que a opressão que eles viviam não impediam eles de crescer. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Esse momento de opressão, de perseguição, de mortes que está tendo, vai morrer gente, tem morrido pessoas, mas também vão nascer uma geração forte. Vai nascer pessoas cheias da glória de Deus. Quantas pessoas que estão nascendo nesse momento de crise existencial. Mas sabe o que eu aprendo com isso? O momento de luto, o momento de perseguição não impede a gente de crescer, de florescer. Entenda, o clamor da igreja consegue mover o céu de lugar. Consegue mover os céus ao nosso favor. É como se você fizesse um laço com uma corda e jogasse no céu e trazesse ele mais perto de você. Mas isso é quando você decide clamar ao Senhor. A palavra de hoje é o poder do clamor da igreja. O poder do clamor que a igreja tem. Se você entender isso que eu estou te falando hoje, até aquilo que era para dar errado na sua vida vai começar a dar certo. Até aquilo que parecia aos seus olhos impossível vai começar a dar certo. A minha certeza que eu tenho é que se eu e você hoje mudar a nossa mente, tudo vai ser diferente. Eu não sei qual é a situação. Eu não sei se a sua família está vivendo alguma dificuldade dentro desse período. A porta se fechou, o círculo está se fechando. Mas entenda, o céu ainda continua em atividade. O endereço é o mesmo. A maneira de adorar a Ele ainda é a mesma. O jeito de chamar a atenção dele ainda é a mesma. Você não vai encontrar na Bíblia quem clamou Jesus e não teve respostas positivas. Lembra de Jairo? A Bíblia diz que quando ele vai chegar diante de Jesus, ele vai chegar clamando, dizendo: olha, minha filha está assim, assim, assado. Por mais que a mulher do fluxo para no meio do caminho para receber o milagre dela, a Bíblia não me mostra Jesus deixando de ir até a casa de Jairo. Então entenda isso. Jesus está indo ao teu encontro, mas é preciso a gente clamar. Que nós possamos, como igreja, não se acomodar com esse estágio que nós estamos vivendo. Sabe? A maior esperança que temos é essa. É que o poder que Deus em nós derramou é grande. Entenda isso. As maravilhas de Deus estão para acontecer. Tem algo novo de Deus vindo para a igreja. Eu acredito que nós, pastores, nunca mais seremos o mesmo. Os obreiros da igreja nunca mais seremos o mesmo. Os adoradores, os cantores da igreja nunca mais serão os mesmos. Sabe por quê? Porque Deus veio para tirar um brilho, tirar uma glória dos homens. Hoje, nós não estamos fisicamente lá no templo, mas e agora? Somos aquilo que nós falávamos que éramos quando estávamos lá?
Porque agora o tempo mudou. Agora nós estamos em casa. Temos que adorar em casa, temos que ler a Bíblia em casa, temos que pregar para a nossa família, temos que falar talvez no nosso serviço para aqueles que ainda têm, mantém o seu. Mas o que eu tenho para dizer para vocês hoje, nessa live, é a seguinte: perca tudo. Perca tudo. Você pode perder o carro, você pode perder a casa, você pode perder dinheiro, mas uma coisa que você nunca pode esquecer é o endereço do céu. O endereço ainda continua o mesmo. Tem que orar, tem que clamar. O momento é de unirmos força, não de espalhar. Se todo mundo entender que é o momento de nós unirmos juntos, meu irmão, você não tem noção. Se nesse momento em que nós estamos aqui agora, nós decidimos escolher, falar, meu Deus, eu quero que o Senhor faça, alguma coisa acontece. Mas o problema nosso é que nós estamos querendo dar justificativas como Moisés deu. Senhor, mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar? Entenda uma coisa, o eu sou te chamou, ele te escolheu e pronto, acabou. Então entenda, para trazer a transformação naquele momento, para trazer a mudança do estágio que aquele povo estava vivendo, Deus levantou um homem chamado Gideão. Entenda, Gideão ele era forte, Gideão era valoroso e Gideão era corajoso. 3 qualidades que Deus está procurando nesse tempo que nós estamos vivendo: ser forte, ser valoroso, ter valor e ser corajoso. A partir do momento que você entender que você tem que ser isso aqui, nada vai calar, nada vai te parar. Então, uma palavra que eu quero dizer para você antes de eu encerrar: não se apostate da fé. Não coloque a sua fé no desespero. Não esqueça. Não abandona Jesus por nada. Não perca a sua fé. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé mesmo. Muitos abandonariam, não aguentariam a suportar isso. Vai piorar? Vai, mas entenda. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, meu irmão, ele vai estar num lugar melhor. Entenda, o choro ele tem hora para começar, mas a Bíblia diz também que ele tem hora para terminar. Pode ser que você chorou essa noite toda, mas amanhã, de manhã cedo, quando você levanta, o sol está raiando, o dia é novo. Entenda, não desespera. Eu sei que está difícil, eu sei que está doloroso, mas não abandona Jesus. Nesse momento que nós mais temos visto, nós temos facilidade para largar Jesus. Você não vê ninguém falando que vai largar o emprego, você não vê ninguém falando que vai largar a família, mas todo mundo, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Eu vou abandonar Jesus. Por causa disso eu vou abandonar Jesus. Não abandona. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi muito maior do que isso que nós estamos vivendo. E ele morreu, mas a minha Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Não perca essa oportunidade que você está tendo. Está em casa, mas ainda é servo. Está em casa, mas ainda adora o mesmo Deus. A palavra que eu tenho de ânimo para você hoje: levanta. Sai dessa situação. Clame a Deus. Clame a Deus, como diz a canção de um catedral. Clame a Deus que o tempo passa. Clame a Deus que a sua vida, meu irmão, logo mudará. Clame a Deus que sua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele vai te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. A chance, uma vida, Ele vai te dar. Então chame a Deus. Chama a Deus que o tempo passa. Chama a Deus que as coisas mudam. Não se desespere. Hoje,
Deus tem algo para você. Não chores. Calma. Vai passar. Como diz a canção do Gerson Rufino. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai cessar. Calma. Deus tem algo para você. Que o Senhor nesta noite, Ele possa te fazer entender que nada vai te destruir. Nada, nem praga alguma vai chegar à sua tenda. Sabe por quê? Porque você está guardado debaixo das asas do Onipotente. Creia nessa palavra. Que você possa sair desse momento, dessa live, que nós encerrarmos, entendendo que o seu clamor, ele tem um poder de fazer Deus sair do trono dele e descer no lugar que você precisa para te tirar de lá. Calma! Não abandone Jesus. Perca tudo, abandona tudo, mas nunca abandone Deus. Que o Senhor em Cristo eles venha vos abençoar. Que o Senhor em Cristo venha fazer na sua história, na sua casa, na sua família, aquilo que o homem nunca fez. E se prepare. Entenda. E se prepare. Porque tem coisa de Deus vindo para nós aí. Antes que o fim chega, a igreja do Senhor vai experimentar. Vai experimentar, eu estou dizendo, vai experimentar um avivamento sobrenatural, uma glória sobrenatural, uma presença diferente de todas que você já sentiu. Mas para isso é preciso mudar de atitude, é decisão. A decisão que eu quero que você tenha é essa: Jesus, perco tudo, mas não te largo. Sofro o que sofrer, mas não te abandono. Então entenda, esse momento não é tempo de te parar, é tempo de te fazer andar, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração por você neste momento. A oração para que Deus não te deixe retroceder. A oração para que você não pare. Mesmo que a noite toda, como Pedro, você tentou e nada conseguiu, mas de manhã cedo Jesus está vindo e dizendo: volta lá, porque é de lá, do lugar que você foi frustrado, que eu vou te fazer voltar a pescar, ter um dia de milagre. Pai, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa tomar, Deus, todas as pessoas que fizeram parte desta live, Deus. Pessoas que talvez estão com as suas estruturas até abaladas, pessoas que até pensaram, Deus, até quase pensaram em parar. Mas eu quero, Senhor Deus, nesse momento, Senhor, ministrar sobre a vida desse povo, Deus. Que eles não venham desistir, que eles não venham parar por circunstâncias alguma. E que eles possam entender, ó Pai, que o clamor deles tem resposta. O clamor deles tem solução para a vida deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse povo que me ouve possa entender, ó Deus, que o céu ainda continua aberto, mesmo as portas físicas terrenas estejam fechadas. O céu ainda continua em atividade para a igreja. Pai, que o seu povo possa entender, ó Deus, que tudo isso vai passar, mas amanhã será um novo dia, amanhã será uma nova história. Pai, que esse povo que eu não sei como está vivendo, eu não sei se está desempregado, eu não sei se a crise afetou a sua casa, eu não sei do que tem se precisado fisicamente, materialmente, mas eu sei, Deus, que a sua graça nos alcançou, que o seu poder é que se aperfeiçoe em nossas fraquezas. Então, em nome de Jesus Cristo, alcance a vida deste povo, Senhor. Pai, eu quero te orar, eu quero clamar ao Senhor com esse povo e dizer: toma conta da nossa nação, toma conta do nosso país e de todos os outros circunvizinhos, mas que a ação do Senhor venha ser notória no meio do teu povo, e que mesmo nesse tempo de dificuldade, esse tempo de crise, venha ser o tempo de crescimento espiritual na vida do teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigado, pastor. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado aos irmãos que ficaram aí para ouvir essa palavra do Senhor. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor seja
maravilhoso na vida da igreja do Senhor. E entenda, você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. E outra, Deus é bom o tempo todo, e em todo tempo Deus é bom. Amém e amém. Que o Senhor Jesus os abençoe. Você que acredita nisso, dá uma palavra aí, fala um glória a Deus, um aleluia, um amém, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Valdeir. Que o Senhor Meu em Cristo amigo, nos abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por ser instrumento de Deus em nossa vida. Deus abençoe a tua caminhada, a tua casa, a tua família. Tenho certeza que muitos sairão edificados em nome de Jesus. E assim que voltar as coisas no lugar, você vai estar aqui pessoalmente para nos abençoar em nome de Jesus. Em nome de Muito Jesus, obrigado. pastor. Estaremos sim. A Ebenezer, a Ebenezer ama vocês. Amém, pastor. Nós também amamos o Senhor. Um abraço da igreja aqui para o Senhor, Deus pastor John. abençoe Em nome de poderosamente. Jesus. Fica na paz de Amém. Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Povo de Deus, glória a Deus. Que noite maravilhosa. Que palavra, glória a Deus. Por isso você não pode perder, meu irmão. Por mais que você não está tendo os cultos lá na igreja, não perca essas lives por nada. Porque através de uma palavra como essa, você vai ter força para caminhar, força para prosseguir. E é isso. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o nosso sustento. A igreja tem que andar na contramão do mundo. Creia, não perca a fé, não perca a esperança. Porque no final vai dar tudo certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda isso. A igreja tem que andar na contramão do mundo. O mundo está dizendo que não, o mundo está dizendo que não vai ter jeito. A igreja tem que continuar crendo, continuar sabendo e entendendo que o nosso Deus é o Deus que pode mudar tudo. É o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Que palavra gloriosa. E aproveitando a oportunidade, essa palavra vai estar lá no nosso canal no YouTube. E daqui a pouco eu vou fazer uma programação, jogar lá e jogar no Facebook de novo. E os irmãos compartilhem essa palavra com alguém, irmãos. Eu tenho certeza que vidas serão edificadas através dessa palavra. Eu vou programar aqui e daqui a pouco eu envio lá na página da igreja aí. Os irmãos compartilhem, abençoe alguém com essa palavra, que eu tenho certeza que serão alimentadas em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por essa noite, por esse alimento maravilhoso. Pede aí o seu documento, peça de roupa. Caso esteja alguém enfermo, apresente essa pessoa agora. É momento de orarmos. A Bíblia fala que a oração da fé, ela salva, ela cura. A oração da fé, ela tem todo o poder. Tudo que pedidos em oração, crendo recebereis. Eu quero orar juntamente com vocês nesse momento. Vamos unir a minha fé com a sua e a sua com a minha. Vamos falar com Deus. Vamos clamar a Deus agora, porque vai dar tudo certo em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família e se inscreva no nosso canal no YouTube. Pastor Valdeir Souza, IPRE Ebenezer BHMG. Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, o nome do Senhor é o nome que está acima de todos os nomes. Pai. Ó Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos teus servos e servas que até agora estão conosco, aqueles que começaram, mas não puderam continuar. Ó Deus, aqueles que vão ver esse vídeo, Pai, vão assistir depois, que o Senhor possa os abençoar de uma forma gloriosa e poderosa. Nós sabemos, ó Deus, que a mão do Senhor não está encolhida. E nem tampouco, ó Deus, os teus ouvidos é gravado para que não possa nos ouvir, ó Pai. Eu creio nisso. Eu creio, Deus, que o Senhor nos ouve. Eu creio, Deus, que o Senhor nos atende, ó Pai. Então, no nome do Senhor, entra com a tua provisão para esta casa, para esta família. Joga por terra todos os dados inflamáveis do maligno. Toda seta contra esse casal, contra esse relacionamento, ó Pai. Essa briga dentro desse lar. Eu repreendo agora no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, toda discórdia que há dentro desta casa agora. Toda briga entre filhos, entre irmãos. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo agora. Que haja paz nesse casamento. Que o Senhor venha tirar, ó Pai, todo o embaraço nessa vida conjugal, nessa vida sentimental. Quem sabe esse homem, essa mulher está pensando em ir embora de casa, ou quem sabe a mulher pensou em ir embora de casa. Em o teu nome eu peço agora, gente. Entra com a tua provisão. Vai libertando, vai jogando por terra todo o embaraço,
todo espírito maligno que vem tentar tirar a paz, a comunhão desta família. Em o nome de Jesus eu repreendo agora. Ó Deus, o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta. Quem sabe alguém está desesperado porque perdeu o teu emprego. Mas o Senhor é o Deus que ainda supre as nossas necessidades. Então, Pai, no nome de Jesus, eu apresento a vida desse homem e dessa mulher. O Senhor é o Deus que abre porta onde não há porta. O Senhor é Deus que traz à existência aquilo que na ótica de enxergar não existe. Então eu profetizo agora, no nome de Jesus, de acordo com essa palavra abençoada que foi ministrada nesta noite, nós temos o poder, ó Pai, a oração, ela tem um poder sobrenatural. E nós cremos que o Senhor nos ouve, cremos que o Senhor nos atende, ó Pai. Então, no nome de Jesus, abençoa, Deus, essa família. Abençoa este pai. Abençoa, Deus, esta mãe, esse filho, essa filha, esse que mora dentro desta casa. Ó Deus, no nome de Jesus, essa peça de roupa que está sendo apresentada ao Senhor, esse documento. Ó Pai, essa chave desta casa, ó Deus, eu abençoo agora no nome de Jesus. Essa pessoa que se encontra enferma, acamada, Senhor. Que o Senhor possa tocar na saúde dela agora, que o Senhor possa abençoar de uma forma gloriosa e poderosa. Eu oro pela vida da minha irmã Maria, do meu cunhado Marcílio, que está internado no hospital agora. O Senhor é o Deus que vai além da medicina e o Senhor pode fazer milagre. E nós ainda continuamos acreditando que o Senhor faz, ó Pai. Então, ó Deus, no nome de Jesus, eu profetizo, crendo no poder da Tua palavra, que já deu tudo certo em o nome de Jesus. Que as Tuas bênçãos, ó Deus, venham a ser sobre esta casa. Que o Teu milagre venha a ser sobre esta família. E que juntos venhamos ter força para vencer os dias maus. Ó Deus, abençoa os membros da Ebenezer, de cada igreja, cada pastor que está orando pela Tua congregação. Que o Senhor possa direcionar os pastores. Que o Senhor possa prosperar, que nenhuma porta venha fechar por falta de condição. Mas que o Senhor venha prosperar, mesmo em meio a tanta pandemia. O Senhor é Deus que prospera em meio à crise. Que o Senhor possa abençoar, que todas essas contas dessa igreja venham a ser pagas. Todas essas dívidas que tem tirado o sono desse pastor, dessa pastora, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor vai suprir as necessidades desta casa, desta família, ó Pai. Ninguém vai passar por necessidade, porque o Senhor é o Deus que supre, é o Deus que cuida. Então, ó Pai, no nome de Jesus, eu como servo do Senhor, ó Pai, como crente na Tua palavra, eu profetizo que as bênçãos do Senhor estão sobre esta vida. E conforme a Tua palavra, as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não nos acrescenta dores. Abençoa, Deus, o Teu servo e a Tua serva. E confirma toda sorte de bênção. Em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém, Jesus. Povo de Deus, povo abençoado. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus venha abençoar a tua família de uma forma gloriosa e poderosa. E saiba que nem o mal chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos. O Senhor guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Que toda sorte de vitória venha estar sobre a tua caminhada. Os dias são difíceis, mas o Senhor dos exércitos está conosco. É Ele quem guarda a tua vida. É Ele quem guarda a tua casa, é Ele quem guarda a tua família. É Ele que diz para você, não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Toma posse da tua vitória. E fica com esta palavra que foi ministrada nesta noite de hoje. Coloca a mão na tua cabeça e aonde você está. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus nos conceda uma semana abençoada em nome de Jesus. Que esta segunda-feira venha a ser diferenciada para a tua casa, para a tua família. E não se esqueça, terça-feira, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui cultuando e adorando o Senhor novamente, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz de Cristo Jesus e até terça-feira, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus seja sobre a tua casa e tua família para todo sempre. Amém.